num texto e usar aqui um tema que nunca preguei nesses 10 anos que por aqui passei. E fui movido a receber de Deus essa inspiração numa experiência que aconteceu em Foz do Iguaçu há 2 semanas atrás. Quero chamar sua atenção para Mateus, capítulo 6. Quero convidá-los a se colocarem de pé, por favor. Eu quero falar hoje à noite sobre caçadores de mamon. Mateus 6, versículo 24. Tema deste sermão: caçadores de mamon. Vamos falar juntos? O tema da mensagem? Talvez você nem tenha ideia, alguns aqui, do que significa isso. Mas você vai saber que você é um caçador. E se não é, vai ser a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Mateus 6, verso 24, diz assim: os 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No original a palavra está: não podeis servir a Deus e a mamon. Vamos orar. Senhor, a tua igreja tem chegado aqui hoje à noite para louvar o teu santo nome. E eu tenho a certeza de que o louvor do teu povo chegou ao trono da tua graça. Agora, Paizinho, nós vamos nos quedar aos teus pés, porque queremos ouvir a tua voz. Nós queremos saber o que se encontra atrás destas sagradas letras. Queremos, Senhor, viver numa nova dimensão à luz da tua santa palavra. Espíritos enganosos têm se levantado, ó Deus, na nossa nação e em tantas nações, pregando, ó Deus, um evangelho contrário ao evangelho que o Senhor deixou para nós. E nós queremos dizer que nesta noite, todo espírito de engano está rechaçado do nosso meio, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos que Mamon está nesta hora destronado em nome de Jesus Cristo. E o que nós mais desejamos aqui, Pai, o que nós mais anelamos aqui, é que a presença do Senhor nos envolva de tal maneira que nós tenhamos saído daqui dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Usa as nossas mentes, usa os nossos corações, abre os nossos ouvidos para entendermos a tua palavra, Pai. E qualquer pessoa que chega aqui com um coração duvidoso, com um coração duro, Pai, que tua palavra quebre agora em nome de Jesus. E que seja uma noite de milagre, e que Mamon seja caçado em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra. E que ele seja derrotado, e que os céus venham estar em festa. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, queridos. Há 2 semanas atrás, eu fui convidado para ministrar um seminário numa igreja por nome Ceifa, na cidade de Foz. Já tinha passado lá por 2 vezes, quando eu fui a pregar numa igreja presbiteriana em Cascavel, mas nunca tinha parado naquela cidade para ministrar sobre finanças. E meus irmãos, que dificuldade eu tive para chegar à cidade de Foz. Uma das cidades mais lindas que eu já fui. Claro, cidade maravilhosa está entre elas, e se eu não falar isso aqui, eu vou acabar apanhando no final do culto, né? Mas Foz, uma das cidades mais lindas que eu já pisei os meus pés. Era para eu chegar na cidade às 15h40, e a igreja tinha feito a divulgação do seminário, internet, televisão, jornal. Eu ia ministrar sexta, sábado de manhã e sábado à noite. Ia chegar em Foz às 15h40, e sabe que horas que eu cheguei? Pela primeira vez, eu deixei uma igreja na mão. Mas não tive culpa nenhuma.
eu cheguei às 20:50 da manhã. Saí às 9:45 de Vitória. Eu não estava no exterior. E eu fui chegar às 20:50 da manhã na cidade de Foz. Resultado, o pastor me esperando com toda a ansiedade, toda aquela igreja, uma igreja grande. E o pastor teve que ter uma mensagem sobre finanças para ministrar para aquele povo, porque eu não cheguei. Ele deu lá, explicou para o povo que o problema não foi meu. Nunca deixei uma igreja, nunca quebrei um compromisso com nenhuma igreja. Eu não preciso dizer para você que no sábado pela manhã, as pessoas que iam vir, a reunião foi um fiasco. Poucas pessoas. Será que realmente ele vai chegar? E se ele vai chegar, vai ter condições de ministrar? Só que aquele grupinho então que chegou, pela manhã foi abençoado, eles divulgaram o que Deus fez naquela manhã, e à noite então o povo chegou. Veja o que aconteceu. Não sei se a igreja não se preparou devidamente para o seminário, porque quando nós falamos sobre esse assunto, que é um assunto que todos nós gostamos, porque nós gostamos do dinheiro, porque o dinheiro é uma bênção de Deus, e para falarmos sobre esse assunto à luz da palavra de Deus, é preciso que nós estejamos respaldados na oração e no jejum, porque senão o diabo faz muita desgraça. Fui pregar naquele sábado à noite, irmãos, quando eu comecei a ministrar, e eu disse para aquela igreja de que existe um principado chamado Mamon, que ele vive por trás do dinheiro do homem, seja ele crente ou não, tentando de alguma forma mostrar para o homem que a administração do dinheiro tem que ser do jeito dele, e não a maneira como a Bíblia Sagrada ensina. E eu fui desmascarando esse principado, mostrando na palavra de Deus, de que ele não tem poder na vida das nossas finanças. E quando eu convidei o povo para ficar de pé, para fazer uma oração, para que aquele povo fizesse uma oferta a Deus, e jogasse, golpeasse Mamon, lá atrás, uma moça ficou endemoniada. Aquela moça foi tomada por um espírito lá atrás. Eu vi uma agitação lá, mas como era muita gente, eu não percebia que estava acontecendo uma manifestação. Eu percebia que algumas pessoas saíam, e foi um lugar onde eu vi a maior irreverência da minha vida numa igreja. Irmãos, uma coisa horrível. Celular tocando para tudo quanto é lado. Líderes andando para tudo quanto é lado. E eu tive que chegar um momento e dizer o seguinte para a igreja: ou vocês param de andar, ou eu vou fechar a Bíblia e eu não vou pregar a palavra de Deus. Eu tive que fazer isto. Ou vocês respeitam o Espírito de Deus, ou eu vou fechar a Bíblia e eu não vou pregar a palavra do Senhor. Aí quando continuei a ministração e oro para que aquele povo fosse abençoado para fazer uma oferta a Deus e desmascarasse a Mamon, uma moça fica endemoniada. E sabe o que o Mamon ele caracterizou naquela noite? Que o que eu estava falando era a verdade, e que aquilo estava incomodando a ele, e aquela experiência abriu os olhos daquele povo, e naquela noite aquela moça foi liberta para a glória do Senhor Jesus, e o povo daquela igreja abriu os olhos para este assunto tão espiritual chamado Mamon. Por isso o tema da mensagem de hoje é caçadores de Mamon. Vamos falar com toda a autoridade no nome de Jesus. Eu sou um caçador de Mamon. Veja bem esse texto que nós acabamos de ler. É um texto que faz parte do famoso Sermão da Montanha, onde Jesus ministrou para uma multidão ao monte. Você abre, por exemplo, Mateus capítulo 5, no verso 1, diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E nesse ensiná-los, ele ensinou muita coisa. E nesses capítulos 5, 6 e 7, sabe o que ele falou bastante? Sobre dinheiro e bens. Desses 109 versículos que nós temos no Sermão da Montanha, preste atenção nisso, 49 tocam sobre bens e dinheiro. Faz aí uma continha rápida
em 109 versículos no Sermão da Montanha, um sermão que Jesus queria deixar marcado para a história. Dos 109 versículos, 49 toca sobre dinheiro e sobre bens. E ele nos mostra aqui um segredo nesse versículo que nós lemos no penúltimo capítulo do Sermão do Monte. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando aqui de dois senhores. Ele está falando aqui de dois Deus. Ele está falando do Deus vivo. E ele está falando de um Deus chamado Mamon, que é aquele que tem encabeçado, que tem tentado trabalhar no sentido de destruir a vida de muitas pessoas dentro da igreja e fora da igreja. O nome dele é Mamon. E a Bíblia diz que ele é um Deus. E todo Deus exige adoração. Todo Deus exige invocação. Todo Deus exige prestação de contas. E Mamon não é diferente. Jesus disse para os discípulos e para aquela multidão que estava diante dele o seguinte: vocês tomem cuidado com algo. O dinheiro é bom, é uma bênção para você, é uma bênção para a sua família. Vocês vão poder abençoar o reino, mas abra os olhos com Mamon, porque ele pode, de um dia para o outro, arruinar a sua vida. Por isso Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Veja bem, queridos, como é que eu e você podemos ser um caçador de Mamon? Se Mamon é um Deus, e um Deus que aparentemente tenta fazer um bem para mim e um bem para você na questão do dinheiro, mas que na verdade nós temos visto o rastro, a desgraça que ele vem fazendo na vida de tantas pessoas, como é que eu e você podemos vencer Mamon? Ah, como a Bíblia fala sobre dinheiro. E Mamon tem prometido dinheiro, mundos e fundos para tanta gente. Inclusive também pregadores da teologia das facilidades da vida. Philip Yancey, famoso escritor, e segundo o Dr. Billy Graham, o melhor escritor que ele lê, ele diz o seguinte: tenho ojeriza dessa famosa teologia da prosperidade das facilidades. Não creio que ela seja bíblica. E se você está pensando que você vai entrar numa igreja e você de um dia para o outro, você vai ficar milionário, ele diz: é melhor você não entrar, você vai se decepcionar. Inteligência, aquele homem. Colocação perfeita. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que tanto Philip Yancey e todos os pregadores sérios da palavra de Deus conhecem quem é Mamon, sabe quem é ele, e como eu e você podemos caçá-lo, e não só caçá-lo, mas dar um fim na vida dele, na nossa vida financeira, em nome de Jesus Cristo. E eu vasculho a Bíblia todos os anos, desde 8 anos de idade, há 10 anos vocês escutam isso aqui. Eu aprendi uma coisa, que eu quero antes de partir para a glória, vai chegar o meu dia, se não for no arrebatamento, eu quero viver e morrer como um passarinho, né? Quero morrer como aqueles homens de Deus, estava sentado lá na cadeira, daqui a pouco. Se passarinho morre assim, eu não sei, mas eu quero morrer assim. Mas antes de morrer, eu quero ter a alegria de ir ao templo, deixar meu último dízimo. E eu quero deixar a minha última oferta em gratidão ao Deus que me permitiu viver nesse planeta tão maravilhoso, criado pelo Senhor. Como é que eu e você podemos vencer Mamon? Nós podemos vencê-lo de duas maneiras. Primeiro, não permitindo que aquilo que pertence a Deus e que está em nossas mãos fique conosco. E que coisas são estas? Em primeiro lugar, quero falar com você: dízimos. Primeira verdade que você precisa entender, que Mamon
tem pavor. Que Mamon, se ele puder fazer de tudo para impedir você de deixar de você ser um dizimista fiel a Deus. Ser dizimista é alguém que teve uma experiência com Deus tão clara no seu coração, e ele se converteu de fato, e que ele começa a fazer uma avaliação de tudo quanto ele jogou fora quando estava longe de Deus. Gastou tanto dinheiro. E se eu fizesse aqui uma pergunta, eu não me assustaria, como eu fiz esses dias na igreja, eu perguntei quantas pessoas que estão aqui, que já tiveram dinheiro, e hoje estão, pela misericórdia, irmãos, quase toda a igreja levantou as mãos. E eu te faço uma pergunta, quem é que fez essa desgraça toda? Mamon. Na vida de muitos crentes, o fato de não ser um dizimista, briga com o pastor, acha que o pastor prega sobre dízimo porque ele vive do dízimo, e que se ele não entregar o dízimo, o pastor não vai comer, então ele acha que o pastor não trabalha, que o pastor é vagabundo, então ele não entrega o dízimo por causa disso. Às vezes eu tinha vontade de convidar essas pessoas que pensam assim, para ficar no meu lugar, fazer o que eu faço, e eu fazer o que ele faz. Para ele ver que eu não tenho carteira assinada, que eu não tenho hora extra com os meus colegas, nós trabalhamos por amor. E a Bíblia diz que todo homem de Deus que vive da palavra, que ministra a palavra, que ministra do altar, ele é digno de comer do altar. Está na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, há tantos crentes que estão vivendo uma vida infeliz, porque não são dizimistas, e até dizem não, mas quando eu entrego o dízimo, pastor, olha, é dízimo para ninguém botar defeito, eu demoro a entregar. Mas quando eu entrego, é como Caim, eu chego lá com a sacola cheia. Você sabe qual foi o fim de Caim, né? Se fosse você, imitava Abel, apesar de ter morto. Isso é, humanamente falando. Mas minutos depois, estava na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Foi fiel enquanto estava vivo. Queridos, chegou para a nossa igreja um irmão no ano passado. E ele me contou um fato que eu falei assim, não, isso é piada, não é possível. Eu só acreditei porque ele é um homem seríssimo. E ele é um obreiro na nossa igreja. Ele foi assistir um culto em uma igreja. Quando ele chega na entrada, ele é abordado por um recepcionista. E o recepcionista diz para ele assim, o senhor é crente? Ele diz, sou. De qual igreja? Ele diz, igreja tal. O senhor é dizimista? Sou, graças a Deus. Então, o senhor senta do lado direito, por favor. Ele diz, por quê que eu não posso sentar do lado esquerdo? Isso aqui, não, lado esquerdo é para o lado dos não dizimistas. Eu falei, como? Ele falou, pastor, e se o senhor quiser, eu falo o nome do pastor, e o nome, eu falei, não fala não. Ele disse, vem cá, eu não estou entendendo. Aqui na igreja, do lado direito, sentam os dizimistas, e do lado esquerdo, os não dizimistas, e o povo aceita isso? Sim, nós não temos problema com isso aqui não. Aí ele entrou, começou o culto. Irmãos, os dois lados cheios. Aí eles foram cantar aquele hino, tudo a Cristo a te entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto e submisso, sempre, sempre seguirei. Aí vem o refrão. Eu não sei cantar. Se eu desafinar aqui a Aline, por favor. Tenha misericórdia de mim. Vamos lá para o refrão, ó. Tudo entregarei. O lado direito cantava. Tudo entregarei. O lado esquerdo. Menos o dízimo. Tudo entregarei, menos o dízimo. Falei, Jesus. Mamon já está tomando o microfone de vários levitas, autorizado por vários pastores, para que a igreja possa agora fazer uma opção do dízimo. Eu quero dizer para você que dízimo não é opção. Se algum dia passou pela sua cabeça que dízimo é opção, você está completamente enganado.
Eu não encontro um versículo na palavra de Deus. Teve um ano que eu estudei a Bíblia de capa a capa 3 vezes. E você sabe como eu gosto do assunto. O que eu mais pesquisei foi este. Eu não encontrei um versículo em toda a palavra de Deus que quando fala de dízimo, diz para você assim, se você sentir no coração de entregar o dízimo, fica à vontade. E quando o mês de junho apertar, você pode entregar em julho ou agosto de Deus. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, quando a Bíblia fala sobre dízimo, está aqui meu envelope de dízimo aqui, ó. E nele tem um versículo que é o versículo, é o texto de ouro, de dinheiro na Bíblia. Malaquias 3,10, todos sabem de qual quem é crente. Trazei, e quem conhece português, está no imperativo, trazei uma ordem. E Maria, mãe de Jesus, ela deixou um único mandamento. Ela disse o seguinte, fazei tudo quanto ele vos ordenar, inclusive trazer os dízimos à casa do tesouro. Quando nós desobedecemos a Deus nessa questão, por exemplo, do dízimo, sabe o que acontece? Nós somos expulsos do paraíso que Deus planejou para mim e para você. E pense paraíso o que você quiser pensar. Uma vida melhor. Que você poderia estar vivendo aqui nessa terra e não está vivendo porque você está em desobediência. Você lembra do primeiro casal da história? Viviam num paraíso. Viviam numa boa. Não lhes faltava nada. Fartura, abundância, tudo de primeira qualidade. E Deus falou para eles o seguinte, vocês vão ter esse estilo de vida até vocês não tocar naquela árvore que está ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês não tocar naquela árvore, vocês vão viver nesse paraíso a vida inteira. Primeira alusão ao dízimo na Bíblia. Coma de todo o jardim, menos daquela árvore. E eles não aguentaram aquela proposta de Deus, tocaram no que poderia tocar, morreram espiritualmente e foram expulsos do paraíso. Quantas pessoas que provavelmente na galeria aqui embaixo estão vivendo o drama, ou seja, não sentem mais prazer quando lê a palavra de Deus. O louvor na igreja pode estar derramando como derramou hoje. Nada derrama na vida daquele homem, daquela mulher. Porque está morto espiritualmente pelo fato de estar em desobediência à palavra de Deus. Eu começo a caçar mamon e eliminar da minha vida, quando eu digo assim, mamon, entendi tudo. Descobri a verdade. Hoje você está desmascarado na minha vida. A partir de hoje, eu vou ser um dizimista fiel ao meu Deus de tudo aquilo que Ele colocar em minhas mãos. Quando você faz isso, você começa a ser um caçador maravilhoso, um exímio caçador de mamon para a glória do Senhor Jesus. Eu pregava em Cabo Verde, no mês de fevereiro, lá na África. E quando eu estava ministrando naquela igreja no domingo de manhã, um homem pediu a palavra ao pastor e o pastor não queria dar. Porque ele conhecia a sua igreja e ele imaginava que aquele irmão ia delongar no testemunho e não ia sobrar tempo para o pregador. E ele disse, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso falar não mais do que 1 minuto. E o pastor disse, se você falar mais do que 1 minuto, eu tomo o microfone. Combinado? Ele disse, combinado. Ele chegou atrás do púlpito e disse o seguinte, eu quero pedir perdão a Deus aqui nessa noite, nessa manhã. Quero pedir perdão ao meu pastor e a esta igreja. Há anos eu sou membro dessa igreja. E eu venho retendo o dízimo do Senhor. Ele disse para a esposa e para os filhos que estavam à frente da igreja. Ele disse, amanhã irei ao banco e vou zerar a minha conta. Porque eu quero começar uma nova vida com Deus. Entendi tudo. Quando aquele homem foi à frente e disse, eu vou ao banco zerar a minha conta, ele disse, ele é esperto. No bom sentido. Zerou a conta, porque Deus, quando um servo dele zera a conta para abençoar o reino dele, Deus enche a conta dele. É assim que Deus faz ou não? O que está escrito em Malaquias 3,10, eu abrirei as
Eu vou falar sobre essas janelas amanhã aqui na igreja. Que janelas são essas? Nós sempre falamos esse versículo. Que janelas são essas? Aquele homem disse, vou zerar minha conta, porque eu quero colocar minha vida em ordem com Deus. Mas no meu coração disse, que coisa, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele estará esvaziando a sua conta para que Deus possa agora derramar as bênçãos sem medida sobre a vida dele para a glória do Senhor Jesus. Naquele mesmo país onde eu estava, já numa outra ilha, vocês sabem que Cabo Verde é formado de 10 ilhas. E eu fui na ilha de São Vicente. Nessa segunda ilha, que é essa que eu estou comentando, essa história, uma médica, doutora Odete, me ouvia. Eu estava ministrando para pastores e líderes. Engraçado que, segundo as informações que eu tive depois do seminário, era a primeira vez que um pastor pisava em Cabo Verde, em 100 anos de história daquela igreja, para falar sobre finanças. Em 100 anos de história daquela igreja, que é a maior igreja do país, era a primeira vez que um pastor ia pregar sobre finanças. Você pode imaginar a minha situação? Eu me senti como que pisando em ovos. Meus irmãos, na primeira noite eu já tinha dito para o líder, olha, eu vou ministrar e eu gosto de deixar o povo ser abençoado. Eu gosto que o povo oferte. Ele disse, olha, não, o senhor fica à vontade, o senhor só prega, não se preocupe com o ofertório. Eu falei, tá bom. Estou ali sentado como os amados ali. Chegou o momento do ofertório, olha o que aconteceu. Chega um pastor atrás do púlpito e diz assim, neste momento nós vamos entregar os nossos dízimos e nossas ofertas, enquanto eu estou dando aqui alguns avisos. Olha, a irmã fulano de tal vai casar sábado que vem, no final da semana que vem eu retiro dos jovens. Vocês estão entendendo? E eu olhando para o prato que estava sendo passado na igreja. Irmãos, eu contei no relógio. Não deu 1 minuto. O prato voou dentro da igreja. Vazio. Olha só, VV, voou vazio. Umas moedinhas caíram no prato. Eu vi aquilo. Eu disse, Jesus, que boa ilustração para introduzir no sermão. E eu preguei. Quando eu pregava, eu notei que uma senhora, no quarto ou quinto banco, abaixava a sua cabeça. E que depois vim descobrir que era uma médica, doutora Odete. No outro dia, ela pede a palavra e diz o seguinte. Irmãos, ontem, eu fui convidada para participar pelo pastor fulano de tal, para recolher as ofertas com mais alguns irmãos. E eu vi algumas moedinhas que caíram dentro daquele prato. Depois do sermão que eu ouvi ontem, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Ela disse, eu fiquei com vergonha de Deus. E eu disse, Deus, quanto tempo passei roubando do Senhor nas ofertas. E também em dízimos, porque ela entendia que o dízimo era só do salário que ela recebia. E tem crente que não tem matado Mamon, é por causa disso. Ele só entrega dízimo do salário que ele recebe. Os negócios que ele tem à parte do trabalho dele, ele diz que eles são bonificações, que Deus achou que viu graça nele, que achou que ele é uma pessoa tão abençoada, então Deus o agraciou com o extra, deu o dízimo do extra, meu irmão. Não, eu comprei algumas casas, eu comprei alguns apartamentos, agora eu recebo alguns aluguéis, isso aí são benefícios do que Deus já me abençoou. Deus continua abençoando com negócios na sua vida. Você tem que entender que a palavra na Bíblia para dízimo é trazer todos os dízimos. Não é só do salário, me mostra isso na Bíblia. Trazei todos os dízimos do salário. E tem alguns que ainda, quando vão entregar do salário, paga água, luz, telefone, supermercado, a sandália, paga a maquiagem, e aí sobrou 200, entrega o dízimo de R$20. E fala, Senhor, está aqui o dízimo do Senhor. Ladrão e mentiroso. Quem pode dizer amém? Não, isso é verdade o que eu estou falando ou não? Amém ou não?
Quando eu pego um envelope desse, diga que, Senhor, aqui está o meu dízimo. Eu estou dizendo, estou devolvendo a 10ª parte de tudo quanto o Senhor tem confiado em minhas mãos. E a segunda verdade que você precisa entender é que há pessoas que não só negam o Senhor tão somente no dízimo, mas também nas ofertas daquela médica. Ela lembrou que durante 12 anos a sua denominação pagava um aluguel para ela. Durante 12 anos, ela não gastava dinheiro com aluguel. A faculdade abençoava ela com aluguel. Portanto, ela era livre mensalmente daquele aluguel, como qualquer outra pessoa pagaria um aluguel se não tivesse a sua própria casa. E ela disse, Deus falou comigo ontem no sermão, que eu preciso rever 12 anos de dízimos daquela casa que eu sempre fui abençoada, e eu vou fazer isto nesses próximos dias. Doutora Odete, reitora do seminário